Bora lá. Black Clover nem é tão ruim assim, cara. Black Clover é um anime que eu mais revi na minha vida, doido. Cara, eu assisti 5 vezes. Cento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. 108 episódios? 108 episódios, né? 118, sei lá. Cara, o Black Clover é um anime muito bom de você assistir, reassistir. Cara, é muito bom esse anime, cara. Eu falo sério. É. Eu não tô conseguindo ler o mangá por causa que eu não tenho mais pra onde ler. Eu também não tenho paciência dessa palhaçada. Tipo, o autor trocou o bagulho pra de em 3 meses fazer Black Clover. Então, não sei quando que sai capítulo, quantos capítulos eu parei de ler. Provavelmente eu devo ter parado um volume atrás só. Quase que 3 meses. O mangá de Black Clover é pique, shonenzão bom. Cara, Black Clover é muito divertido, cara. É muito divertido. Muito divertido. Cara, não tem nada a ver com a dinâmica de Naruto em si. Dragon Ball também não tem nada a ver. Tipo, o que você dá pra dizer de Naruto é o quê? Cara, nada, mano. Se for bem, pra ver. Não à toa o Toriyama elogiava. Não, o cara era bom, pô. O Tabata é bom. Bom. Só quero ver o que ele vai fazer, mano. Você vai colocar a Noelle ou a Mimosa como a Coia do Asta? Mano, esse porra desse mouse aqui. Depois de muito ser tratada com ignorância, depois de simplesmente dizer que eu não tinha assistido esse anime e nem lido esse mangá, hoje nós finalmente vamos falar Vamos de ver. Black Clover. Eu tenho que admitir pra vocês que eu estava torcendo do fundo do meu coração pra esse mangá ser Peraí, um quantos lixo. capítulos Eu tava? tenho que admitir pra vocês que eu estava nem eu Foda-se. dou dos torcendo do fundo do meu coração pra esse mangá ser um lixo. E eu poder dar Noelle risada Senpai. de vocês que nem eu dou Mano, do eu só vou na Noelle por causa que ela tem personalidade. Mais personalidade do que a Mimosa. Mas se não fosse o caso, dos Mimosa. fanboys de Solo Leveling sempre que eu cito Solo Leveling nos meus vídeos. E agora, provavelmente, eles vão aparecer de novo. Solo Leveling, Solo Leveling, Ela tá Solo usando a Leveling. roupa E eu da tava Mimosa? torcendo pra ele ser um lixo, porque do Mais ou jeito menos. como alguns de vocês estavam falando, esse mangá era pra Eu ser o era fã da oitavo. Mimosa na adolescência, mas depois de tantos arcos bons, a Noelle ganhou meu coração. Cara, o Black Clover não lançou em 2014? O anime é de 2016. Black Clover não lançou em 2014 não, doido? Maravilha do mundo. E isso 2014, doido. sempre mais me preocupa do que me tranquiliza quando eu vou assistir alguma coisa. Mas, infelizmente, eu tava mais ou menos errada. Aqui em Black Clover, nós acompanhamos um garoto chamado Asta, que quer se tornar o Rei Mago com um pequeno problema que ele não tem nenhuma mana. Diferente de todas as outras pessoas. Então, ele começou a treinar o corpo pra tentar ficar mais forte fisicamente. Cuidado pra tu não confundir com esse outro mano aqui, hein? Ele, então, mesmo assim, vai a um evento anual pra poder ganhar o seu Grimório. E aí, nenhum escolhe ele. Só que aí, em seguida, o irmão super talentoso do Asta, que no caso é o Sasuke aqui do anime, ganha Cara, eu fico puto que o Tabata mete do louco, metendo um monte de coisa pro Yuno, mano. Que porra é essa, mano? É pra, tipo, deixar mais claro a diferença entre o Asta e o Yuno. Pra que, tipo, o Asta, ainda que o Yuno vá lá e tenha um monte de coisa a favor dele, o Asta consegue chegar no mesmo nível que ele por causa do tão esforçado que ele é. É tipo isso? Por aí, 2014, 2015. Tinha uns 13, 14. Tu tinha? o Grimório Super Mega Ultra Blaster Sinistrão, que é do mesmo tipo que pertenceu ao primeiro Rei Mago. Ou, de repente, é de todos os Reis Magos, não sei, isso pra mim não ficou muito claro no mangá. Mas eu tenho certeza que ao primeiro Rei Mago era sim um Grimório de 4 folhas. O Asta fica super frustrado, aparece um figurante qualquer que quer roubar o Grimório do Yuno. O Asta vai lá pra poder defender o irmão, e aí ganha um Grimório que aparece atravessando a parede do local que eles estavam antes e de onde eles tinham ganhado os seus Grimórios. Curiosamente, no anime, essa parte é completamente diferente, não mostra que o Grimório vem de um local específico, ele simplesmente brota na frente do Asta. Mas por que o livro só vai até ele nessa hora, eu não sei. Mas, de repente, isso pelo menos tem cara de que vai ter alguma explicação no futuro. Esse livro dá pra ele uma espada mágica que desfaz e também reflete magia. Bem brabona mesmo. E que também é dito que esse Grimório tem a 5ª folha do capiroto. Aí, felizinhos porque os dois vão poder continuar a sua aventura e seguir os seus sonhos, eles então têm que passar pelo processo seletivo pra poder se tornar magos de verdade. Os dois passam nesse processo e a história vai meio que se desenrolando a partir disso. Resumindo bem, é isso. Black Clover é outro anime que faz o basiquinho bem feito. Essa obra, ela tem aquele sabor É muito bom, mano. É sério, cara. Provavelmente você já assistiu uma vez e você não se lembra. Reassista.
Cara, é 1-2 pra você reassistir esse anime. É 1-2. É 1-2, pô. Shounen, ali dos anos 2000 e 2010. Bastante otimista e altruísta também. Em alguns momentos Até agora ele... O Asta é o único protagonista que sobrou desse arquétipo. Não vai ter mais protagonista, tipo, altruísta, que não sei o quê, muito ligadão nas ideias. Não, não vai ter mais isso aí. Esse é o Asta e o Tabata vai ser, tipo, um dos últimos que vai ter esse arquétipo. Mudou já a linha de protagonistas. Inclusive, lembra muito Fairy Tail, na minha opinião. Ele tem uma comédia bem bobona e exagerada com o Asta e com a maior parte do elenco. E uma comédia muito específica da quebra de expectativa, principalmente com o Capitão Yami. Nós vamos aprofundar mais nele depois. Mas é claro, sendo esse um shonen de lutinha, elas também estão bastante presentes aqui. E aqui em Black Clover, eu sinto que o autor ele consegue dosar essas duas características muito bem. A comédia é presente, mas ela não é tão presente ao ponto de tirar o drama das partes onde ele vai ser importante. Ela não chega a tirar a seriedade dos momentos que são mais sérios. A partir daqui, esse vídeo terá spoilers até o capítulo 53 de Black Clover. Vocês foram avisados. O mundo aqui é bastante genérico, mas ele tem algumas peculiaridades bem interessantes. Esse mundo ele tem uma divisão de classes muito clara. Os nobres vivem nas regiões mais centrais e têm maiores quantidades de mana, que já nasce com eles. Enquanto os plebeus vivem nas regiões mais periféricas e têm menores quantidades de mana. Sendo que, como eu falei, mana e magia são coisas que todo mundo possui, seja em maior ou menor quantidade. Menos o Asta. Eu não sei se isso vai ter alguma justificativa no futuro ou não, mas enfim. E também com exceção do irmão do Asta, que também mesmo sendo um plebeu, ou de repente ele não é, né, mas enfim. Ele mesmo assim tem muita mana. Vai ser engraçado ver pra caramba se o Tabata meter do louco e dizer... Não, na verdade o Asta, o pai dele, ao invés de ser um demônio, era um nobre de não sei o quê. Aí por causa do Belly e do Belly e da mãe dele que tinha o poder, tinha o bagulho lá de sugar magia, que não sei o que. Aí o bichinho nasceu amaldiçoado, que não sei o que. Não, imagina o Tabata metendo um louco desse. Será que ele é filho de nobres que foi abandonado? Não sei. Enfim, voltando. Essa divisão clara de classes permite ao autor muito facilmente trazer mensagens na obra dele. Principalmente essa que é tão repetida nos animes shounen, que é o discurso meritocrático. A de que, com esforço, você pode chegar aonde você quiser. Pelo menos até a parte onde eu li, isso é algo muito presente na obra. E essa mensagem ela é muito bem utilizada na obra. Os personagens que são plebeus, ou seja, que não pertencem, né, às altas classes desse mundo, são destratados pelos outros. E nós até vemos lá no comecinho do mangá, esse pessoal presta a ser vascado por um grupo de supremacistas. Lascado. Essa questão, então, meritocrática, ela entra muito... Que é isso? Que termo é esse, porra? Bem, de forma muito natural, quando os personagens nobres até o reconhecem, porém, só depois que o Asta salva a vida deles. Então, ele dá pequenos passos nessa questão de uma forma bem gradual ao longo da obra, o que encaixa muito bem. Outra coisa que eu acho muito interessante aqui do universo é o grupo no qual o Asta faz parte. Os Touros Negros do Capitão Yami, que o Magma diz. Que o Magna... No caso, eu falei errado, que o Magna diz. Nós somos um grupo formado por falhas. Essa escolha do autor de trabalhar com personagens que, de uma forma geral, não se encaixam ou são desprezados pelos outros, é desculpa perfeita pra você utilizar um elenco de personagens muito engraçado e problemático. O que permite não só uma carga mais humorística pra obra, como também trabalhar essa questão das inseguranças dos personagens. Além de fazer total sentido o Capitão Yami ter escolhido esse cara que nem tem mana e nem é capaz de fazer magia pra se tornar um mago. Nesse ponto, sobre as inseguranças, eu sinto que ele acerta e erra nisso bastante. Porque a insegurança do Magna é muito bem pensada. Nós conseguimos ler e nos compadecer com ele, pois tem uma lógica bastante clara. Cara, a melhor coisa de Black Clover são seus personagens, mano. É a melhor coisa. A Noelle já é um pouquinho mais difícil, eu acho. Inclusive, ela também é um ponto que destoa muito disso que eu falei, dessa separação do pai. Mandou R$2. Ah, Val, salve, Por mais bandidos mortos e mais garotas de cabelo prateado em anime, mangá. É isso aí, Boa noite, Guy. Vou jantar. Pô, mano, valeu aí, é nóis, Siqueda. Vai jantar, mano, vai comer. De classes de Black Clover. Já que, pelo menos até o momento, ela é a única nobre que precisa se esforçar pra poder melhorar. Então, pra mim, não tá ainda muito claro o que o autor vai querer dizer ainda no futuro com essa personagem. Que torna, né, essa linha da mensagem muito mais complexa. O que é interessante. Eu, no caso, quero muito saber até onde isso vai. Agora, quando nós chegamos na parte onde aparece o Luck, parece que o autor quis meter uma questãozinha ali emocional que não precisava. E ficou um negócio sem pé nem cabeça que não tem como a gente se compadecer o mínimo com esse personagem. Então acaba que não funciona como um tom de comédia, até porque essa parte tem um tom dramático. E não funciona como drama. Ficou bravo quando, tipo, tá tendo uma droga de uma luta. Aí vão lá e quer meter comédia no meio.
Aí não dá, pô. Porque nós não tivemos tempo o suficiente pra nos conectar com aquele personagem e o drama dele que tem uma lógica muito frágil. Além de que ela também é resolvida muito facilmente. Ele tinha essa questão de: oh não, eu preciso vencer sempre, porque o único momento onde a minha mãe me amou foi quando eu venci. Se eu não vencer, eu ficarei sozinho. E aí o Asta diz: que isso, mano? Nós é amigo, pô! E aí, Nós não somos amigos! pronto, Ué. o trauma é curado. Literalmente, nós Pior que descobrimos é, a mano. questão emotiva do personagem e ela é solucionada em 5 Pior que é isso páginas. aí mesmo. Por isso, eu não entendi a razão pra isso estar aqui presente na obra. Ele podia só gostar de enfrentar geral sem motivo e beleza. Mas aqui pra mim entra outro problema de Black Clover. Tudo é muito corrido. Isso pra mim é uma coisa muito Corrido? chata das obras mais recentes de animes e mangás. Porque Recente, aqui isso aí é da velha guarda ainda, pô. parece que se fica uma página de interlúdio entre as sagas, é muito. E isso pra mim é um defeito porque a gente não tem tempo de nos Ah, apegar. sim, por causa que os bagulho acaba rápido. Pô, pode acabar rápido e não ser rushado. Foda se rushar, tipo, não explicasse direito a situação, não desenvolver os personagens durante aquele mini arco, sei lá. Esse é o problema. O bagulho não é problema os acontecimentos serem rápidos. A guilda que o Asta faz parte. E claro, ele é mandado em missões sempre com alguém diferente pra nós irmos conhecendo esse elenco de personagens. Sim. Mas a gente não vê eles interagindo de uma forma normal quase nunca. O máximo é: nossa, o Asta mesmo sem magia ele me salvou. Como ele é um cara bacana. E se for uma menina é assim, ó: ai meu Deus, o Asta. Ai meu Deus. Não, mas só tem Sendo dois que personagens esse que faz isso. ambiente de guilda dá pra criar interações tão legais entre os personagens, como em Fairy Cara, a Tail, melhor por exemplo. coisa desse anime é a porra dos personagens. Então eu sinto muita falta disso, de ter esses momentos onde a obra Parece que ela para tá pra lendo só um relaxar, mangá pra só. fazer uma pausa, pra gente ver os personagens interagindo e sendo engraçadinhos juntos. Porque aqui em Black Clover eles só ficam pulando de problema em problema. Um ótimo exemplo do quanto esse autor odeia interlúdio é quando eles estão na cidade, vão nesse encontro triplo, e aí beleza, é um momento bem engraçado e tal. Vemos mais daquele carinha lá que é fissurado pela irmã. Vemos que a freira, né, do local onde a irmã dele mora não gosta dele por causa da forma como ele reage a tudo. E também porque ele cometia crimes no passado. Beleza, aí do nada, Crimes? meu Deus, Asta, as crianças sumiram. Caramba, mano, é uma mudança tão brusca de clima Não, tem que- do tem que- nada. tem que ter ação, e eu porra. particularmente Tem achei ação. bem paia. Esse começo de Black Clover tem uma outra questão que é poderes novos que aparecem do nada. Muitas pessoas reclamam: ah, o Natsu do nada começa a comer raio. Ah, o Natsu do nada começa a comer aquelas pedras lá de poder que o Geraro solta naquela ilha. A Erza tem uma armadura conveniente pra cada situação. Se vocês quiserem que eu fale de Fairy Tail aqui no canal, curta, comenta esse Afaste, vídeo nunca e vou comente assistir Fairy Fairy Tail. Tail também pra eu saber que vocês querem que eu fale sobre ele. Aí nós chegamos em Black Clover e é bem parecido. Não no nível de Fairy Tail talvez, mas é parecido. O Asta, no extremo comecinho da obra, tem uma espada, que ele já ganhou do nada no momento certo. Ah, não, mas isso aí, tipo... Pô, 100 mil... Cara, tem que ser conveniente. Tem que ter roteiro, porra. Tem que ser história, mas tipo... sei lá, 1000 anos que... de espada que os elfos lá no... O elfo lá que é dono das espadas sumiu. Aí como que vai ficar as espadas? A espada ficou espalhada por aí, pô. Aí convenientemente o Asta consegue achar elas. Enfim, eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Aí depois ele ganha outra espada. Também meio que do nada. Tipo assim, não é exatamente do nada. Tipo, ele o elfo lá que tinha... Que era o Grimório que o Asta usa. O Grimório lá era o Grimório das espadas. Aí cada espada tinha uma habilidade única. Aí... Cara, eu estou explicando o bagulho que... Tipo, é mostrado no bagulho. Vamos comparar com o Yuno. Ele encontra um pergaminho, abre e beleza, ganha uma magia nova. Já é dito no anime que isso pode acontecer. Ok. O Asta, ele só vê a espada ali convenientemente no momento certo. Mas a espada era do livro, porra. A espada era do livro. Por isso que a espada pode entrar dentro do livro. Tudo bem, é um livro de magia de espadas. É muito específico. E aí ele age em seguida como se ele soubesse o que ela faz. Não é como as primeiras vezes que ele usa a primeira espada que ele ainda tá meio que descobrindo o que ela faz e ele meio que reflete a magia do magma meio que por sorte. Essa parte pra mim tem um outro pequeno problema. É introduzida essa questão de que o outro país tá fazendo experimentos pra tentar criar magos muito mais poderosos, colocando pedras mágicas nos corpos deles. Sim, muito semelhante com Fairy Tail. Aí, aqui eles misturam o grimório desse cara com o grimório da menina que ele tinha colocado no Vasco. Sendo que eles dizem que ela já tinha ido pro Vasco. E aí, poucos capítulos depois, a Noelle diz isso aqui. Se o grimório ainda não apareceu, ele ainda está vivo. Como que então eles misturaram o grimório desse cara com o dessa menina se quando ela foi de
Ela tá viva, né, caralho? O Vasco era pro Grimório ter desaparecido, então. Incongruência, né? Mas tudo bem. Vamos falar Não. agora, então, um pouquinho Ainda mais não. dos outros personagens. Começando com a Noelle. Eu achei que ela fosse uma menininha chata, arrogante, qualquer. E das veja melhores só, personagens. ela é mesmo. Só que ela é mais do que isso. Ela é da família real, só que no caso ela foi rejeitada porque ela não conseguia controlar a sua mana direito. Tanto que é por isso que ela foi para os touros negros. Porque ela é quase como se fosse uma falha, né, da família dela. A Noelle, então, ela se esforça muito pra tentar consertar esse defeito. O que se torna algo bem interessante da personagem, principalmente quando aparece a prima dela, e ela diz que o normal é os nobres não se esforçarem, e que se fosse ela, já teria desistido. Ela também tem essa questão de que, por mais que ela diminua os outros que não são nobres, dizendo que eles são só inseto, né, o que combina com essa questão dela ser da realeza, ela se importa com as pessoas, assim como Asta, e ela também quer protegê-las. E ela também tem essa comedinha engraçada, mas que eu acho um pouquinho irritante em alguns momentos, que é dela ficar perseguindo o Asta o tempo todo. E aí que tá, muitas pessoas vieram me dizer quantas O personagens... que é dar pra ele e não fala? As Black Clover são incríveis, não são s***adas. E, sei lá, gente, elas têm o mesmo nível de atenção de escrita que os personagens homens. Isso é muito bom. Só que ninguém tem muito destaque de qualquer forma. Na verdade, o destaque... Cara, mas como assim, cara? Tá lendo o mangá, vai. Os personagens têm são super pontuais em momentos muito pequenos. Mas até aí eu acho que tá normal. Deve ser porque diferente isso eu acontece consumir um mangá e assistir o anime. porque é uma obra muito corrida e que tem um elenco de personagens bem grande até agora já. Só Sim. que, praticamente, todas as personagens femininas aparecem assim. Em algum momento. Não é o tempo todo. Mas quando acontece, é... Cara, você tá fazendo a droga de um mangá pra público focado masculino. Pra público focado adolescente, porra. E o adolescente quer ver isso, porra. bem escrachado. Isso E particularmente não é toda hora ainda. me afasta da obra. Vamos agora falar então um pouquinho do Asta. Bastante tempo atrás eu tinha assistido ao primeiro episódio de Black Clover. E eu não gostei nada desse personagem. Muito provavelmente pelo mesmo motivo que todo mundo. Que ele grita demais e que os gritos dele são muito irritantes. Por isso, eu escolhi até ler o mangá ao invés de ver o anime pra poder trazer essa análise pra Assista o vocês. anime, o anime é E de melhor. fato, ele é bastante escandaloso no mangá também. Só que ele também tem várias qualidades. Como ele é um protagonista de shounen bem basicão e que prega a meritocracia, o protagonista é o pináculo disso. Então, ele tem todas as qualidades que um personagem principal desse tipo de obra precisa ter. Ele é determinado, tem um senso de responsabilidade muito E é forte, fraco e se torna supera forte. seus limites e tem facilidade de perdoar. Ou seja, ele é um grande clichê ambulante, o que não quer necessariamente dizer que ele é ruim. O Exato, que o você tem que diferencia ser mais, bem então, feito. dos outros personagens protagonistas de Shonen, então, é o poder dele. As espadas que anulam magia, refletem magia, ou então lançam magia que ela absorveu de outra pessoa. Eu acho que essa espada específica que anula e reflete magia é um recurso conveniente demais, o que até o momento é sim bem Não, utilizado, mas isso não me ajuda preocupa. o autor se dar o trabalho de ferrar com a vida do protagonista, mano. Só ajuda ele em momentos pontuais só. Quer dizer. Cara, pior que é. Tipo, toda batalha ele tá todo ferrado, mas sempre consegue se salvar, tipo, depois que alguém aparece pra ir ajudar ele. De alguma forma. Abrir a cabeça dele no meio da luta aí. Principalmente, tipo, naquelas batalhas que o Yami participava. A longo prazo, se o autor vai ou não conseguir continuar utilizando isso de uma forma tão satisfatória. Até o momento, sim. O Asta, ele até usa a espada pra poder tirar a maldição que aquele cara tinha colocado nele, o que faz total sentido. Ele também a usa pra poder tirar aquelas crianças do efeito hipnótico que aquele cara que parece uma mina Tudo tinha certo. colocado. E até pra dispersar a névoa lá no comecinho do mangá. E também sentido. pra abrir aquela porta gigantesca da sala do tesouro. Esse sentido. lance da espada refletir magia, eu achei meio mal utilizado. Ele usa 2 vezes, só. Mas qual é as oportunidades ele tem de refletir magia ele? Ele pode cortar a magia pra não acertar ele. Parece que o autor esqueceu que o Asta podia fazer isso naquele momento que ele tava lutando junto do Yami. Quando eles estão prestes a ser atacados por aquele poderzão sinistro do cara que emite luz. Ah, e aí sim, o ela cara tá no que stealth. é fascinado pela irmã que tem a magia dos espelhos, protege eles com um espelhão gigante. Tipo assim, é clara a razão pra ter acontecido desse jeito. O autor quis dar uma micro-redenção para esse personagem que até o momento não se importava com ninguém além da irmã dele. E aí, fez ele ir salvar os dois usando a magia dele, que é a magia de espelhos. Então, Certo. é quase como se a magia dele fosse pensada só pra esse momento. Só que, por que o Asta Talvez, mas. E daí, porra? não poderia ter feito
a mesma coisa. Se a espada dele também reflete magia quando ela tá de lado. Eu realmente Você esquece que o protagonista é burro. Você esquece. não saquei. Eles dois podiam ter se juntado, o Yami ter feito uma barreira menor, talvez só pra proteger eles dos lados, Eu acho e que ela não o tá na Asta parte ter ainda que usado eles a espada de quase lado assim finalizam na o frente maluco. deles. Se no caso o problema fosse o tamanho da magia, né? Então acaba que, na minha opinião, essa capacidade dele de refletir magia de volta é meio deixada de lado. Agora então vamos falar sobre o Capitão Yami. Ele é outro grande clichê ambulante. Ele é um homem mais velho que serve ali como um mentor do protagonista, não tem muita paciência, e na primeira aparição ele dá um susto no protagonista pra poder ver até onde vai a sua determinação. Ou então como ele se sai, né, sob pressão. Carambolas, né? Bem-vindo ao time, Capitão Yami! E aí, na real, é revelado que ele é um grande nice guy. Ele é um personagem com uma carga irônica muito forte. Perceptível quando, por exemplo, nós vemos ele agindo pela primeira vez. Durante toda essa parte, ele fala e age de uma forma muito irônica. Principalmente quando o vilão, que também aqui é um grande clichê, começa a contar uma historinha... Não, sem história triste. Literalmente, não, sem história triste. que de alguma forma tem a ver ali, né, com o grupinho do mal dele. Então, pra sacanear, o Capitão Yami fica meio de saco cheio e começa a contar uma versão resumidinha da história da própria vida dele. Viu? Esse Mais traço fácil. de personalidade exagerado deixa ele bastante carismático. Mas, mesmo assim, quando nós vemos esse grande, caramba, capitão da guilda lutando, ele não resolve o problema sozinho. E aqui entra outro ponto que Ué, eu mas curti caralho, ele precisa... Foda-se. muito de Black Clover. Os personagens não são capazes de fazer tudo. Como cada um tem um elemento específico e um uso Porque eles são um bando de fracassados, porra. O intuito deles ser um grupo de fracassados é por causa que juntos eles são mais fortes, porra. de magia específico, como por exemplo, ou você cura ou você consegue fazer magia de ataque, todos os personagens têm que se ajudar para poder alcançar os objetivos. Exato. E isso vale para todos os momentos até agora. Mas, no certo arco da obra, cada personagem, sei lá, não é cada personagem, mas cada, sei lá, personagem mais irrelevante, ele ganha um momento sozinho pra ele lidar com um problema sozinho. Nenhum personagem é inutilizado. Então, por mais que Black Clover esteja aqui pregando um discurso meritocrático, ele ainda diz: você pode até chegar onde você quiser, mas você não vai chegar lá sozinho. Até Ué, e qual é o problema disso? Você vive da boa... Tecnicamente, você vive da boa vontade dos outros. Se alguém quiser te ferrar sem motivo, eles podem fazer isso. E aí? Depende dos outros de uma forma ou de outra. os nobres babaquinhas e o Capitão Yami também seguem essa lógica. E também precisam do auxílio dos outros. Então, diferente de uma penca de obra mais recente aí, Black Clover vai contra essa visão de mundo egoísta e individualizante. Só que aí vem um outro defeito que eu meio que já falei. Eles derrotam os vilões, e aí do nada aparecem mais vilões. E aí do nada, sem explicação nenhuma, essa galera aparece e salva eles dos novos vilões que apareceram do nada. Então assim, Black Clover também, assim como os que eu já falei, Boku no Hero e também Kimetsu no Yaiba, ele é um mangá que ele não se propõe a trazer nada de muito novo. Tem um universo, pelo menos até o momento, bem simples, mas que consegue usar o simples e fazer de uma forma gostosa e interessante de se acompanhar. Exatamente. Se você aí sente falta de um shounen de lutinha muito engraçadinho e muito bem feitinho, vale a pena ler. No fim, pra mim, Black Clover até o momento é nota 7,5, 8. Enfim, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Shounen. Se vocês quiserem que eu continue lendo e fale mais de Black Clover, curta, comente, compartilhe Shounen esse vídeo antigo. com seus amigos. Também cogite se tornar um apoiador do nosso Apoia-se. Lá tem várias recompensas exclusivas pra você. Assistam Black Clover. O anime é muito divertido. Aí. Não Black Clover, é muito caprichadinho. Gosto também de uma teoria do... Sai fora. Não, se bem que o Guto tem um bom... Ele, pelo menos nisso, ele fez um bom trabalho de divulgar Black Clover pra outras pessoas aqui. Mesmo que seja pra uma patota. Moça, continua, por favor. Eu amo esse anime pra ti. Apesar de ter visto o quadro que eu descrevo com o cérebro desligado, basicamente só assistindo o que a obra me mostra, sem julgar ou questionar nada, vai surpreender muito. Ah, sinceramente, se você preferir, veja o anime. Cara, não, assista em japonês mesmo.